Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Horas. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das 6, na Rádio Observador, o Primeiro-Ministro garante que o Governo está a fazer um grande esforço para resolver o problema com os exames nacionais. Luís Montenegro está ciente da preocupação dos alunos e dos professores, mas pede confiança, fala num esforço muito grande da parte do Governo e sublinha que as dificuldades atuais fazem parte de uma transição tecnológica complexa. Nós estamos a fazer tudo para podermos, dentro de um contexto de normalidade, de respeito por aqueles que são os prazos e os calendários compatíveis com as expectativas das pessoas, dos alunos, das suas famílias, podemos lançar os resultados e deixar o processo seguir. É isso que estamos a fazer com um esforço muito grande, num procedimento que é exigente de transformação digital. As declarações do Primeiro-Ministro à SIC Notícias, à margem de uma visita ao festival Nós Alive. Já ontem, o Ministro da Presidência confirmou que 73% das provas estavam corrigidas. Leitão Amaro garantiu ainda que resolver o problema é uma preocupação do Governo e que há empenho total no sentido de cumprir os prazos. Falamos agora dos problemas de abastecimento de água em Almada. A autarca Inês de Medeiros diz que a resposta à crise começou a ser dada antes desta semana e anuncia novos furos de captação. A Presidente da Câmara Municipal de Almada revela que o município já tem um novo furo de captação de água em funcionamento e outros prestes a funcionar. Nós vamos acabar este período muito difícil, e isso, eu depois também quero falar sobre isso, com 4 novos furos, sendo que um já está em funcionamento, o outro vai entrar em funcionamento agora, e os 2 novos, em função daquilo que tem sido o aumento das necessidades, foram já pensados e que também vão entrar agora para a licenciamento. Quanto às acusações de Hugo Soares, líder da bancada parlamentar do PSD, que acusou a Câmara de Almada de falta de investimento na rede de abastecimento de água, a autarca Inês de Medeiros lembra as coligações com os sociais-democratas e, por isso, reparte culpas. Os meus 2 primeiros mandatos foram em coligação com o PSD e que no primeiro mandato a direção executiva dos SEMAS estava com o PSD e no segundo mandato o vogal da administração era do PSD. E, portanto, se houver erros de gestão ou de falta de previsibilidade, eu lamento, mas, obviamente, as culpas são repartidas. Portanto, isso é falicioso, eu lamento dizer, mas as declarações do Sr. líder parlamentar que diz é absolutamente verdade, eu posso garantir que é absolutamente mentira. A Presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, em entrevista à SIC Notícias. Durante esta madrugada, 6 localidades do concelho de Almada estiveram sem abastecimento de água. Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Benática e Porto Brandão foram estas localidades. A interrupção termina esta hora às 6 da manhã. O secretário-geral do PS defende que as novas regras do novo regime de arrendamento urbano aprovadas pelo Governo visam facilitar os despejos. As novas medidas aprovadas ontem permitem os despejos por rendas em atraso ao fim de 2 meses de incumprimento do pagamento, em vez dos 3 meses exigidos atualmente. O líder socialista diz que é necessário cuidar das populações mais idosas e frágeis. José Luís Carneiro defende que estas pessoas não podem e não devem ser confrontadas com alterações que coloquem em causa o mínimo de dignidade com que as pessoas devem viver. São críticas que surgem depois do Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, ter anunciado o novo prazo. Nós aqui queremos ser mais rigorosos, queremos incentivar cumpridores, queremos penalizar aqueles que não cumprem, tendo mecanismos de salvaguarda social, que vos falei, mas queremos, de alguma forma, tornar o mercado mais rigoroso. E, portanto, o tempo que nós permitimos demora igual ou superior a 3 meses, que mais habitações existia, nós agora passamos para 2 meses e, portanto, tornamos a malha mais apertada, se quiserem, desse ponto de vista, do ponto de vista da resolução por incumprimento.
Miguel Pinto Luz, o Ministro das Infraestruturas, adianta ainda que o Governo vai antecipar em 3 anos o fim do controlo das rendas dos novos contratos, declarações que aconteceram ontem à tarde no briefing do Conselho de Ministros. Na atualidade internacional, olhamos para os incêndios em Espanha. Pelo menos 12 pessoas morreram no incêndio florestal que deflagrou na noite de ontem perto de Almeria, na comunidade autónoma de Andaluzia, informaram as autoridades regionais. A delegada do Governo Regional da província, Patrícia Navarro, afirma que também esta noite que 1000 pessoas foram retiradas por precaução devido ao incêndio florestal que deflagrou na tarde de ontem em Málaga. O incêndio continua, entretanto, ativo, com 180 bombeiros envolvidos no combate a este incêndio. Seguimos neste jornal. A missão portuguesa de mais de 60 operacionais que participaram nas intervenções de resgate em La Guaira após os sismos na Venezuela regressa hoje a Portugal. A equipa vai ser recebida logo pela manhã na base aérea de Beja pelo Presidente da República e pelo Ministro da Administração Interna. Foram 12 dias em La Guaira, uma das localidades mais afetadas pelos sismos na Venezuela. O mais recente balanço oficial divulgado pelo governo venezuelano na última noite dava conta de um aumento do número de mortos na sequência dos sismos que ocorreram há 2 semanas. Há agora a registrar 3.899 mortes. De recordar que entre os mortos 104 são portugueses ou lusodescendentes, de acordo com os mais recentes dados divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ainda na atualidade internacional, pela 3ª noite consecutiva foram ouvidas explosões no sul do Irão, inclusive perto da instalação nuclear de Bushehr. É o que adiantam os meios de comunicação estatais iranianos citados pela Al Jazeera. Os Estados Unidos já vieram negar os ataques, garantem estar comprometidos com a paz no Irão e asseguram que as negociações técnicas vão continuar. É o que confirma uma fonte norte-americana à CNN Internacional, dias depois de Donald Trump ter dito que o cessar-fogo tinha chegado ao fim. A mesma fonte considera que os ataques a navios atribuídos ao Irão e a não reabertura completa do Estreito de Hormuz são inaceitáveis. Israel terá avisado os Estados Unidos de um novo plano do Irão para assassinar Donald Trump. A notícia é do jornal The Wall Street Journal. O alegado plano do assassinato do presidente norte-americano seria uma retaliação pela morte de um general iraniano em 2020, ordenada pelo próprio Donald Trump. Na quarta-feira, na Cimeira da NATO, o presidente dos Estados Unidos fez referência a este tipo de ameaças vindas do Irão. Dizer ainda que terminaram ontem as cerimónias fúnebres do antigo líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Duraram 6 dias e atravessaram várias cidades iranianas, desde Teherão até Mashhad, onde Ali Khamenei foi sepultado ontem. O Irão diz que foi o maior funeral da história mundial. Os meios de comunicação do país estimam que entre 41 e 43 milhões de pessoas estiveram presentes no funeral, correspondendo a cerca de metade da população do Irão. A fechar no futebol, Jorge Jesus é apresentado hoje como o novo selecionador nacional. Assinou ontem até 2030, ano de Mundial em Portugal, Espanha e Marrocos. A oficialização e apresentação do técnico de 71 anos acontece esta tarde às 3 horas na Cidade do Futebol e vai ser acompanhada aqui na Rádio Observador. Fechamos mesmo a olhar para o Campeonato do Mundo. A França é a primeira seleção qualificada para as meias finais do Mundial e está a um jogo de regressar à final do Campeonato do Mundo pela terceira edição consecutiva. A seleção gaulesa derrotou Marrocos no jogo inaugural dos quartos de final por 2-0, com golos de Mbappé e Dembélé. A França fica agora a aguardar pelo resultado entre Espanha e Bélgica, um jogo que acontece hoje por volta das 8 da noite. Ponto final neste jornal. A informação regressa às 6 da manhã. Até já.